A primeira vez que o professor Marcos me pediu para ficar depois da aula, eu achei que era porque minhas notas em matemática estavam ruins. Eu, com apenas 12 anos, toda orgulhosa porque finalmente um adulto tinha notado que eu precisava de ajuda. Agora deixa eu me apresentar direito, porque vocês merecem saber quem está abrindo o peito desse jeito. Meu nome é Antônia Ferreira dos Santos, tenho 67 anos e sou de Caruaru, interior de Pernambuco. O que eu vou contar aqui não é história para passar o tempo nem para quem quer se distrair, é coisa que marca, que dói, que fere só de lembrar. Mas é também verdade, e verdade precisa ser dita. Minha mãe, Dona Severina, era daquelas mulheres que trabalhava o dia inteiro numa fábrica de tecido e chegava em casa morta de cansada, mas ainda assim perguntava sobre o dever de casa. Ela tinha aquelas mãos calejadas de quem conhece agulha e linha desde menina, sempre com um dedal no dedo mindinho e uma preocupação constante estampada no rosto. Acordava às 5 da manhã, fazia café preto forte que dava para acordar defunto, preparava minha marmita escolar com todo o carinho que cabia no orçamento apertado, e saía correndo para pegar o ônibus das 6h15. Meu pai, seu Raimundo, era motorista de ônibus da linha que ligava nossa cidade aos bairros mais afastados. Homem de poucas palavras mas de muito caráter, daqueles que chegavam em casa com as costas doendo de tanto dirigir no trânsito maluco, mas nunca deixou faltar nada em casa. Ele tinha um jeito especial de contar as histórias dos passageiros que subia no ônibus dele, a velha que levava galinha no colo, o menino que vendia bala no sinal, a moça que estudava enfermagem e sempre carregava livros pesados. Era através dessas histórias que eu aprendi que o mundo era maior que nossa casa pequena de 3 cômodos no bairro da Vassoura. Eu era filha única, aquela menina estudiosa que os pais botavam numa escola particular fazendo sacrifício danado, porque educação era a única herança que podiam me deixar. Eles cortavam no supermercado, remendavam roupa velha, nunca compravam nada para eles, mas a mensalidade da escola estava sempre em dia. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha mãe sempre dizia, passando a mão no meu cabelo antes de eu dormir. O Colégio Santa Terezinha era pequeno, daqueles onde todo mundo se conhece e os professores sabem o nome de cada aluno e até dos pais. Ficava numa rua tranquila, com árvores grandes na frente e um portão azul que rangia toda vez que alguém entrava. A diretora, Dona Carmen, conhecia cada família, sabia quem estava passando dificuldade, quem tinha filho problemático, quem merecia uma segunda chance. Era uma escola de verdade, não fábrica de diploma. Professor Marcos dava matemática para o 6º ano, era jovem, uns 28 anos, sempre bem vestido, com aquele jeito carismático que fazia as mães suspirarem no portão. Que professor dedicado, né? Ele tinha cabelo bem cortado, sempre cheirando a perfume caro, usava camisa social mesmo no calor de Caruaru, e tinha uma forma especial de explicar que fazia até os alunos mais bagunceiros prestarem atenção. Paciência infinita, diziam as outras professoras. E todas as meninas da sala tinham uma quedinha por ele. Eu não era diferente. Ele chegou na escola no meio do ano, substituindo a professora Lourdes que tinha se aposentado depois de 40 anos ensinando matemática. Logo na primeira aula, ele se apresentou com aquele sorriso que parecia iluminar a sala inteira. Meu nome é Marcos, vou ser o professor de vocês, e juntos vamos fazer da matemática uma aventura. Aventura, que palavra bonita para o que viria depois. Começou devagar, como essas coisas sempre começam. Antônia, você tem potencial, mas precisa de um empurrãozinho. Ele dizia isso sorrindo, passando a mão no meu cabelo como quem afaga cachorro. Era sempre depois da aula, quando os outros alunos já tinham saído correndo para o recreio ou para casa. Ele ficava arrumando os papéis na mesa, apagando o quadro devagar, e sempre encontrava um motivo para puxar conversa comigo. Suas notas poderiam ser melhores, ele dizia, folheando meu caderno com aquela atenção exagerada. Você é inteligente, mas precisa de um método diferente de aprender. E eu, boba de mim, ficava toda orgulhosa porque um professor tão respeitado estava prestando atenção em mim, estava vendo meu potencial quando nem eu mesma sabia que tinha algum.
Minha mãe ficava radiante quando ele elogiava minha dedicação nas reuniões de pais. Sua filha é especial, Dona Severina. Estou dando uma atenção extra para ela. Atenção extra, que palavra bonita para disfarçar o inferno que estava por vir. Ela chegava em casa toda animada, contando para meu pai como eu tinha sorte de ter um professor tão dedicado, como Deus tinha colocado aquele homem no meu caminho para me ajudar a crescer. Viu só, Raimundo? Nossa filha é especial mesmo. O professor Marcos disse que ela tem um futuro brilhante pela frente. E meu pai sorria, orgulhoso, dizendo que todo o sacrifício valia a pena se eu estava sendo bem cuidada na escola. Bem cuidada, se eles soubessem o tipo de cuidado que eu estava recebendo. As aulas de reforço começaram numa terça-feira de março, quando o calor ainda estava forte e as janelas da escola ficavam abertas para entrar um pouco de vento. Sala vazia, só eu e ele, quadro cheio de números que pareciam dançar na minha frente porque minha cabeça já não conseguia se concentrar direito. O silêncio era pesado, diferente do silêncio bom de quando a gente está estudando concentrado. Era um silêncio que me dava arrepio na espinha. Ele se sentava do meu lado, bem pertinho, com a desculpa de que assim podia ver melhor onde eu estava errando. O cheiro do perfume dele me enjoava, mas eu achava que era nervosismo de estar sozinha com um professor. Você precisa relaxar, Antônia, ele dizia, colocando a mão no meu ombro. Matemática não é bicho-papão, é só questão de encontrar o jeito certo de entender. Você está tensa, Antônia. Relaxa. Ele colocava a mão no meu ombro, apertava devagar, e eu sentia um frio na barriga que não conseguia explicar. Matemática é como dança, você precisa sentir o ritmo. Que ritmo era aquele que fazia meu estômago embrulhar? Mas eu era só uma menina de 12 anos tentando ser boa aluna, então engolia o desconforto e fingia que aquilo era normal. Na segunda aula de reforço, ele trouxe um livro diferente, disse que era um método especial que ele tinha aprendido numa faculdade no Recife. Nem todos os professores conhecem essas técnicas, ele explicava, folheando as páginas devagar. Você é uma das poucas alunas que tem capacidade para entender isso. Eu me sentia especial, escolhida, importante. Como eu era boba. Na terceira aula de reforço, ele trancou a porta. É para não sermos interrompidos, disse com aquele sorriso que eu já começava a temer. Foi quando ele me ensinou uma técnica de concentração que envolvia fechar os olhos e respirar fundo enquanto ele ajustava minha postura. Ajustar postura, outro nome bonito para as mãos dele passearem onde não deviam. Feche os olhos, Antônia. Respire fundo. Assim você consegue absorver melhor o conhecimento. E eu, obediente, fechava os olhos e tentava me concentrar nos números, mas tudo o que conseguia sentir eram as mãos dele nos meus ombros, descendo devagar pelas minhas costas, sempre com a desculpa de que estava corrigindo minha postura. Eu tentei contar para minha mãe, mas como explicar algo que nem eu entendia direito? Mãe, o professor Marcos. O que foi, filha? Ele é tão dedicado, né? Que sorte você ter um professor assim. Como compete com a admiração cega de uma mãe trabalhadora que via naquele homem a salvação dos estudos da filha. Tentei de novo, numa noite quando ela estava costurando na máquina, concentrada no trabalho que levava para casa para ganhar uns trocados extras. Mãe, posso falar uma coisa? Ela nem levantou os olhos da costura. Fala, filha, mais rápido que preciso terminar isso hoje. É sobre o professor Marcos. Ah, que bom que você trouxe o assunto. Ele mandou um bilhete dizendo que você está progredindo muito. Que orgulho, Antônia. E assim a conversa morria antes mesmo de começar, sufocada pela admiração que minha mãe tinha por aquele homem que ela achava que estava salvando o futuro da filha dela. Como explicar para uma mulher que trabalhava 16 horas por dia que o professor que ela tanto admirava estava me tocando de um jeito que me fazia sentir suja? As aulas foram ficando mais longas, mais íntimas, mais nojentas. Ele dizia que eu era sua aluna favorita, que tinha um dom especial,
que nosso segredo era o que me fazia única. Segredo, essa palavra virou uma coleira no meu pescoço. Se você contar, ninguém vai acreditar. Quem vai desconfiar de um professor respeitado? Vão dizer que você está inventando para chamar atenção. Nosso método é especial, Antônia. Não é para qualquer pessoa. Você é madura para a sua idade, por isso consegue entender coisas que outras meninas não conseguiriam. E eu acreditava, porque quando você tem 12 anos e um adulto diz que você é especial, você quer acreditar, mesmo quando seu corpo está gritando que alguma coisa está errada. Minha mãe notava que eu estava diferente, mais calada, sem apetite. Deve ser a adolescência chegando, ela dizia para as vizinhas no bairro da Vassoura. Adolescência, como se crescer fosse sinônimo de ser violentada por quem deveria me ensinar. Menina dessa idade fica esquisita mesmo, Dona Severina. É fase. E todas concordavam, balançando a cabeça como se entendessem de alguma coisa. Minhas notas em matemática melhoraram, e isso só reforçava a narrativa dele. Viu como nosso método funciona? Minha mãe ficava radiante quando via o boletim. Olha só, Raimundo. Nossa filha está indo muito bem em matemática. O professor Marcos é um anjo mesmo. Anjo, se ela soubesse que tipo de anjo era aquele. Teve um dia que ele quis me ensinar geometria avançada, foi assim que ele chamou quando me fez tocar nele. Geometria avançada, que piada cruel. Isso faz parte do aprendizado, Antônia. Você precisa entender como as formas funcionam, como os corpos se relacionam no espaço. Corpos se relacionando no espaço, que forma nojenta de disfarçar abuso. Eu saí daquela sala com as mãos tremendo e o gosto de vômito na boca. Em casa, corri para o banheiro e vomitei até sair bile. Minha mãe bateu na porta. Tá passando mal, filha? Deve ser algo que comi, menti. Porque como explicar que estava vomitando nojo de mim mesma? Você comeu alguma coisa estragada na escola? Ela perguntou, preocupada. Não, mãe. Acho que é só dor de barriga. E ela, coitada, fez chá de erva cidreira, passou a mão na minha testa para ver se eu estava com febre, cuidou de mim com todo o amor que cabia no coração dela, sem saber que a dor que eu sentia não era no estômago, era na alma. O pior não era só o que ele fazia, era como ele conseguia manter a farsa. Na frente dos outros, era o professor exemplar. Cumprimentava meus pais com aquele sorriso falso, perguntava sobre meu progresso como se realmente se importasse com minha educação. Uma vez, na festa junina da escola, ele veio conversar com minha família. Antônia é uma aluna brilhante. Estou muito orgulhoso do desenvolvimento dela. Meu pai sorriu, minha mãe se derreteu, e eu ali, com 12 anos, carregando um segredo que pesava mais que minha mochila escolar. O senhor está fazendo um trabalho maravilhoso com nossa filha, professor, meu pai disse, apertando a mão dele com gratidão. É um prazer trabalhar com uma aluna tão dedicada, ele respondeu, me olhando com aquele sorriso que me dava náusea. Comecei a inventar desculpas para faltar às aulas de reforço. Dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa para não ficar sozinha com ele. Mãe, não estou me sentindo bem hoje. Mas filha, você não pode faltar ao reforço. O professor Marcos está fazendo isso de graça, por bondade. Não podemos decepcionar ele. Mas ele era esperto, mandava bilhetinhos para casa. Antônia está faltando muito ao reforço. Estou preocupado com seu rendimento. Minha mãe me levava de volta para a escola como quem leva a ovelha para o matadouro. Não quero mais ouvir desculpa, Antônia. Você vai às aulas de reforço e pronto. Esse professor está se dedicando a você, e você vai corresponder. Teve uma vez que eu tentei falar com a professora de português, Dona Helena, uma senhora de cabelos brancos que sempre foi carinhosa comigo. Dona Helena, posso conversar com a senhora? Claro, querida. O que foi? Mas quando chegou a hora de falar, as palavras não saíam. Como explicar?
Como contar? É sobre matemática. Ah, você está com dificuldade? Mas o professor Marcos não está te ajudando? E de novo a conversa morria. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu estava na sala de reforço, ele fazendo suas técnicas de concentração, quando a diretora bateu na porta. Ela tinha esquecido de avisar sobre uma reunião urgente com os pais de um aluno que tinha se machucado no recreio. Quando abriu a porta e nos viu, ele afastando a mão rapidamente da minha perna, eu com os olhos vermelhos de chorar, algo clicou no olhar dela. Professor Marcos, preciso falar com o senhor. Antônia, pode ir para casa. Ela não tirou os olhos dele nem por um segundo. Eu saí correndo, mas antes de dobrar o corredor, ouvi ela dizer, na minha sala. Agora. O tom de voz dela era diferente, sério, daqueles que não admitem discussão. No dia seguinte, ele não estava na escola. Disseram que tinha pedido transferência urgente para outra cidade, que tinha surgido uma oportunidade melhor para ele. A diretora me chamou na sala dela, conversou comigo devagar, com cuidado, perguntou se ele tinha feito algo que me deixasse desconfortável. Foi a primeira vez que um adulto me deu permissão para falar a verdade. Antônia, você pode me contar qualquer coisa. Não tenha medo. E ela esperou, paciente, enquanto eu juntava coragem. Se alguém te machucou, você precisa falar. Não é sua culpa, nunca é culpa da criança. Foi quando eu desabei e contei tudo. Contei tudo. Cada toque, cada palavra, cada aula de reforço que era na verdade uma sessão de abuso disfarçada de educação. A diretora chorou comigo, pediu desculpas em nome da escola, e prometeu que aquilo nunca mais aconteceria com nenhuma aluna. Você foi muito corajosa em falar, Antônia. Muito corajosa. Meus pais ficaram destruídos quando souberam. Minha mãe se culpava por ter confiado tanto, meu pai queria ir atrás dele para fazer justiça com as próprias mãos. Como eu não vi, minha mãe chorava. Como eu deixei isso acontecer com minha filha? E meu pai, com os punhos cerrados, repetia, se eu encontrar esse desgraçado. Mas o importante era que agora eu não estava mais sozinha carregando aquele peso. A família inteira se uniu para me proteger, para me cuidar, para me mostrar que não era culpa minha. Você não fez nada de errado, filha, meu pai dizia, me abraçando forte. Nada disso foi culpa sua. A terapia veio depois, as conversas difíceis, o processo lento de entender que nada daquilo foi culpa minha. Que uma criança de 12 anos não seduz professor, que quem abusa é sempre o adulto, sempre o responsável, sempre o culpado. A psicóloga, doutora Carmen, era uma mulher paciente que me ensinou que trauma não é vergonha, é ferida que precisa ser tratada. Antônia, você sobreviveu. Isso já é uma vitória, ela me dizia nas sessões. Agora vamos trabalhar para que você possa viver, não apenas sobreviver. E foi um processo longo, doloroso às vezes, mas necessário. Aprendi que cura não é esquecer, é conseguir lembrar sem que a dor me paralise. Hoje eu trabalho como psicóloga escolar aqui mesmo em Caruaru. Sei reconhecer os sinais, sei fazer as perguntas certas, sei criar o espaço seguro para que outras crianças possam falar. Cada menina que eu ajudo a encontrar sua voz é uma vitória sobre aquele professor que achou que podia me calar para sempre. Quando vejo uma criança retraída, que muda de comportamento de repente, que tem medo de ficar sozinha com adultos, eu sei. Eu reconheço os sinais porque eu já fui essa criança. E faço questão de criar um ambiente onde ela se sinta segura para falar, onde ela saiba que será ouvida e protegida. Você pode me contar qualquer coisa, eu digo para elas, da mesma forma que a diretora disse para mim naquele dia. Não é sua culpa, nunca é culpa da criança. E quando elas finalmente falam, quando finalmente se libertam do silêncio que as estava matando por dentro, eu sei que estou orando aquela menina de 12 anos que um dia fui. Se você chegou até aqui, deixa seu like, meu bem. Não por pena, mas por coragem.
Porque toda história contada é uma criança a mais que pode ser salva. E se você é educador, lembra, sua sala de aula é território sagrado. Não profane com suas mãos sujas o que deveria ser templo do conhecimento. E se você é mãe, pai, responsável por alguma criança, presta atenção nos sinais. Quando seu filho muda de comportamento, quando ele não quer mais ir para a escola, quando ele fica retraído, quando ele tem pesadelos, quando ele não quer ficar sozinho com determinada pessoa, escuta. Escuta com o coração aberto e sem julgamento. Porque às vezes a pessoa em quem mais confiamos é exatamente aquela que está machucando nossos filhos. E não é fácil aceitar isso, não é fácil ver que fomos enganados, que nossa confiança foi traída. Mas é necessário. É necessário para proteger quem mais amamos. Meu nome é Antônia Ferreira dos Santos, tenho 67 anos, e hoje não sou mais a menina que se calou. Sou a mulher que fala para que outras não precisem carregar o silêncio que quase me matou. Sou a profissional que dedica sua vida a proteger crianças, a dar voz a quem foi silenciado, a transformar dor em proteção. E se a minha história servir para salvar uma única criança, se ela servir para abrir os olhos de um único pai ou mãe, se ela servir para que um único abusador seja impedido de continuar seus crimes, então toda a dor que eu passei terá valido a pena. Porque no final das contas, não é sobre o que fizeram comigo. É sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. E eu escolhi transformar trauma em proteção, silêncio em voz, dor em cura. Eu escolhi ser a adulta que eu precisava quando era criança. Aqui em Caruaru, no interior de Pernambuco, onde o sol é forte e o povo é guerreiro, eu continuo minha missão. Cada dia que acordo, cada criança que atendo, cada história que escuto, é uma forma de honrar aquela menina de 12 anos que um dia teve coragem de falar. E para vocês que estão me ouvindo, lembrem-se, o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. Falem, denunciem, protejam nossas crianças. Porque elas merecem crescer em segurança, merecem ter sua inocência preservada, merecem ser apenas crianças.